Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana nos acontecimentos da cidade de São Paulo. Fica aqui com a gente. O Pod SP 24/7 abre mostrando a campanha Assédio Não Decola de combate à importunação sexual no setor aéreo. Há 3 anos, trabalhando como vendedora no aeroporto de Brasília, Vivian conta que coleciona situações de assédio. Por ser mulher e estar trabalhando numa área que, querendo ou não, a gente tem que ter mais contato humanizado com as pessoas, acaba que algumas pessoas, alguns homens, acabam confundindo a questão da gente ter educação com algum tipo de abertura, tipo, querendo dar em cima da gente, convidando a gente para sair, só que não entende que aqui a gente está mais para trabalho do que para outras coisas. Se às vezes a pessoa até tenta, às vezes força, oferecendo dinheiro, entre outras coisas. A gente passa por esse tipo de assédio todos os dias, independente do lugar. Para fazer frente ao crime de assédio ou importunação sexual, o Ministério de Portos e Aeroportos deu início à campanha Assédio Não Decola, nos terminais de todo o país. Tem um caráter pedagógico, orientativo, de proteção às mulheres que passeiam, que viajam pelos aeroportos brasileiros. É um marco histórico para a aviação brasileira que a gente espera contar com toda a sociedade. Então serão divulgação de totens, televisão nos aeroportos, dentro dos aviões, uma campanha que valorize a mulher brasileira e, sobretudo, uma campanha que a sociedade passe a respeitar cada vez mais as mulheres do Brasil. Todos os 59 aeroportos concedidos à iniciativa privada aderiram à campanha. Por esses terminais, transitam 93% dos passageiros e 99% das cargas que utilizam o modal aéreo no país. Do que acontece nas casas, o que acontece nos subúrbios, o que acontece no transporte público, também em alguma medida acontece nos aeroportos, por isso a gente não podia ficar fora. Uma campanha de conscientização e que indica também os canais apropriados para que pessoas que passem por essa situação saibam aonde recorrer. E, sobretudo, que as mulheres saibam que os aeroportos são um lugar seguro, um lugar onde elas encontram proteção e que não tem lugar para assediador em aeroporto. Durante a campanha serão distribuídas cartilhas que detalham o que é assédio sexual. A cartilha traz um exemplo muito interessante na hora do embarque, quando há aquele momento mais conturbado, ou então naquele ônibusinho que direciona ao avião, que são momentos muitas vezes propícios para que a mulher seja assediada. Um toque em uma região íntima, uma coisa mais enfática nesse sentido, não é normal, não é tolerado, isso deve ser vigiado e punido. O assédio sexual pode se dar por um contato físico indesejado, comentários desrespeitosos, convites insistentes e inadequados, piadas e insinuações de caráter sexual. E isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive durante o voo, na revista de segurança e nas filas de embarque e desembarque. A mulher que sentir que foi violentada pode fazer uma denúncia pelo Disque 100 ou Ligue 180. Você vai ver agora os investimentos da chamada Rota do Agro em estradas do Mato Grosso e de Goiás. As condições das estradas do país afetam diretamente o escoamento da produção agrícola. Pensando em potencializar um dos principais corredores logísticos do Centro-Oeste brasileiro, o Ministério dos Transportes realizou leilão da chamada Rota do Agro. O consórcio vencedor vai administrar as vias pelos próximos 30 anos. Vão ser mais de 7 bilhões de reais em investimentos nas BR-060 e 364. O trecho de 490 quilômetros fica entre Rio Verde, Goiás e Rondonópolis, Mato Grosso. A estrada é conhecida pelo intenso tráfego de veículos de carga e de passeio. A concessão das rodovias deve ampliar a segurança dos motoristas, com mais iluminação, sinalização, passarelas para pedestres e pontos de parada e descanso para caminhoneiros. Segundo o Ministério dos Transportes, atualmente cerca de 80% das rodovias de Mato Grosso, que ocupa o primeiro lugar na produção nacional de grãos, estão em bom estado de conservação. Já em Goiás, o índice de estradas federais em boas condições chega a 86%.
Aumentar a produção de medicamentos a partir de plasma humano rumo aí à autossuficiência para atender ao Sistema Único de Saúde. Esse é o objetivo com a inauguração da fábrica de medicamentos da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. A nova unidade vai permitir que o Brasil produza medicamentos essenciais feitos a partir do plasma do sangue humano. Esses remédios são fundamentais para o tratamento de doenças como hemofilia e problemas graves de coagulação. Com investimento de quase 2 bilhões de reais, as novas unidades da fábrica estão entre as maiores da América Latina, com capacidade de processar até 700 mil litros de plasma por ano. A produção nacional vai representar economia e mais segurança para o Sistema Único de Saúde, além de gerar conhecimento tecnológico, emprego e renda. Em pleno funcionamento, a gente vai atender o que hoje é a necessidade do SUS em relação a esses medicamentos. E não precisar trazer de canto nenhum, nem importar de nenhum lugar, vai ser medicamento brasileiro para a população brasileira com o plasma brasileiro. Isso faz toda a diferença. O primeiro medicamento produzido na nova fábrica será a albumina, usada para tratar pacientes com queimaduras graves, cirrose e outras condições críticas. É o caso do Gilberto, que usa o medicamento para tratar uma doença que ataca as células de defesa do corpo. Toda a medicação é fornecida gratuitamente pelo SUS. É uma grande vitória, uma grande conquista para todos os pacientes, porque não só eu, mas já ouvi relatos de vários outros que é o medicamento padrão do tratamento para Guillain-Barré e para várias outras doenças autoimunes, mas só que é crucial que seja diagnosticado rápido e comece com a infusão rápido também. Atualmente, o Brasil importa praticamente todos os hemoderivados que consome e gasta mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. Essa fábrica de hemoderivados vai produzir medicamentos para os pacientes que precisam de albumina e de imunoglobulina, e seguramente esses pacientes devem estar celebrando muito essa conquista do Brasil. A gente sabe que a produção nacional, ela permite não só que o governo não fique totalmente dependente do mercado externo, mas também ela favorece a sustentabilidade de todo o sistema de saúde. A inauguração das novas unidades é parte da estratégia nacional para fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde. Em abril do ano passado, o presidente Lula tinha inaugurado um bloco de produção de medicamentos produzidos por biotecnologia, capaz de produzir fator de coagulação 8 recombinante. Com os novos blocos em operação, o Brasil vai ter 100% de produção de hemoderivados, capaz de abastecer o SUS e garantir soberania. Em Recife, Lula também vai visitar o Hospital Ariano Suassuna, que recebeu investimentos do programa Agora Tem Especialistas, e entregará 600 títulos de regularização fundiária de interesse social da comunidade de Brasília Teimosa. A gente fala agora de mercado de trabalho. Vamos mostrar que o índice de desemprego é o menor da história. Mercado de trabalho aquecido é o que mostra o detalhamento dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD do IBGE. Além da menor taxa de desemprego em 13 anos, o estudo revela agora que o dinamismo está espalhado pelo país. São 18 unidades da federação que apresentaram redução da taxa de desocupação, com a menor taxa sendo encontrada na unidade da Federação de Santa Catarina. Santa Catarina ainda lidera em outros 2 índices. Maior taxa de empregados e empregadas com carteira assinada e menor informalidade. Condição mais precária que vem registrando queda no país, segundo o IBGE. Houve um aumento da população ocupada em mais de 1.800.000 pessoas. No entanto, das pessoas que trabalham informalmente, esse aumento foi de 318 mil pessoas. Ou seja, reduz-se assim no Brasil a taxa de informalidade. Outros 2 pontos de destaque nesse verdadeiro raio-x ocupacional do Brasil são os seguintes. Somos mais de 100 milhões de pessoas trabalhando e o rendimento médio se aproxima de R$ 3.500 por mês. Chegamos a mais de 108 milhões de brasileiros nessas condições. Esse mercado de trabalho aquecido, resiliente, que vem se mostrando, ele traz benefícios para o trabalhador,
como a redução do tempo de procura, que para todas as faixas de tempo analisadas pelo IBGE, até um mês de procura, de um mês a menos de um ano e mais de um ano, houve redução do número de trabalhadores procurando emprego nesses períodos. Cerca de 600 mil aposentados que foram roubados por descontos ilegais nas aposentadorias ainda podem fechar acordos com o INSS para receber o dinheiro de volta. Quem aderir vai receber o valor total, com correção pela inflação, na conta onde já costuma receber a pensão ou aposentadoria. Até agora, mais de 1.800.000 aposentados, ou seja, 75% do total de pessoas, estão aptas a receber o dinheiro. Pode aderir ao acordo aposentados e pensionistas que sofreram os descontos entre 2020 e 2025. Não reconheceram o motivo dessa retirada, reclamaram com as entidades associativas, mas não receberam resposta em até 15 dias úteis. Quem passou por esse processo, entrou na justiça e ainda não recebeu nada de volta, pode aderir também, mas para isso precisa desistir da ação. O INSS vai pagar 5% de honorários dos advogados para as ações individuais iniciadas antes de 23 de abril. A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de novembro pelo aplicativo Meu INSS, Central de Telefone 135 ou pelas agências dos Correios. Depois disso, é hora de esperar as respostas das entidades. Elas têm o prazo de 15 dias úteis. Se elas não responderem, o próprio sistema já libera a adesão do acordo. A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. O destaque agora é a criação de uma criptomoeda para preservar a floresta. Veja mais na reportagem. A floresta amazônica se espalha por 8 países da América do Sul e pela Guiana Francesa, com sua maior parte no Brasil. O bioma abriga 10% da biodiversidade do planeta e tem papel crucial para a regulação do clima de todo o mundo. Mas a floresta vem sofrendo com o desmatamento, as queimadas e a exploração de madeira. E se preservar fosse mais lucrativo do que devastar a floresta amazônica? É exatamente isso que a iniciativa One Amazon pretende. Trata-se do primeiro ativo digital certificado na Bolsa dos Estados Unidos, lastreado na natureza. A ideia é que cada ativo adquirido garanta a preservação de pelo menos 1 hectare da floresta amazônica. A iniciativa foi apresentada na Semana de Ação Climática no Rio, que teve a abertura oficial hoje no Museu do Amanhã. Cada hectare que nós preservamos, nós monitoramos de cima para baixo, com imagem de satélite, tecnologia de LiDAR e drones, e de baixo para cima, utilizando uma enorme gama de sensores que nós desenvolvemos uma metodologia junto com o MIT de Boston, nos Estados Unidos, para criar o que nós chamamos da primeira internet da floresta. Então, comunicando tanto as imagens de satélite como os sensores e tendo uma quantidade de dados reais que nós comunicamos para o mercado, para pela primeira vez o mercado poder votar com a sua carteira, qualquer indivíduo poder comprar, financiar a preservação da floresta e possivelmente lucrar com isso. Para o organizador do evento, o ativo digital One Amazon pode revolucionar a preservação ambiental. Não requer mudança de propriedade, ela não domina o uso de outros ativos como o carbono, como a biodiversidade, como a água, ela apenas define que a integridade daquele bioma é o que baseia o valor monetário de mercado daquele contrato. Agora, o principal é um fundo de investimentos que é criado para investir em outras soluções, em tecnologia e tudo mais, e todos são remunerados, especialmente o nosso planeta. A gente faz um rápido intervalo e na volta vamos mostrar um mestre em afiação de facas, principalmente as japonesas. Fique com a gente. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana.
Pod SP 24/7 está de volta mostrando aí a arte de afiar as facas japonesas. Confira agora as dicas do afiador Roberto Kim. Ele chegou a São Paulo no início dos anos 70. Nascido na Coreia e filho de pai japonês, Roberto Kim, hoje com 54 anos, cresceu na capital paulista, se formou em engenharia. Mas há 10 anos resolveu largar tudo para se dedicar a uma paixão, as facas japonesas. O encantamento começou na culinária. O dia a dia como chefe fez Kim descobrir que a faca é a alma da cozinha e a fiel escudeira de todo bom cozinheiro. Elas têm a fama de serem as melhores do mundo, por isso Kim se especializou no conhecimento sobre elas e de como afiá-las. No ateliê de Kim, no bairro da Lapa, em São Paulo, as facas são as vedetes da decoração e, principalmente, o modo dele ganhar a vida, a fiação. Ele chega a afiar 10 facas por dia, trabalhando para diversos chefes de restaurantes orientais. Kim começa explicando as formas e funcionalidade das facas japonesas. No Japão, tem uma excelência. Qual excelência é essa? Desde os ancestrais, que eles têm um capricho, tem toda uma função faca por faca. O que está na minha mão é o que nós conhecemos de mais moderno, chama-se gyuto, gyu, de boi, porque no Japão não tinha costume de comer carne bovina. Isso foi a partir depois da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente da Primeira Guerra Mundial, deve ter sido nessa época. Pela influência dos ocidentais, lembram a faca chefe e a faca multiuso chefe japonesa gyuto, vocês veem, né? É sonho de qualquer cozinheiro, de qualquer chefe de cozinha. E essa é clássica. Esse acabamento com aço carbono, sempre aço carbono é a preferência das facas japonesas. Outra faca multifuncional. Quando a gente fala multifuncional, pessoal, é a faca chefe que faz tudo na cozinha. Ele vai cortar, ele vai fatiar, ele vai picar. Essa é uma santoku, que o pessoal fala que é 3 virtudes, de cortar, fatiar e de picar. E aí você precisa de uma sudihiki, uma fatiadora, tá? Que seria essa faca, uma faca estreita, longa, lembra uma espada, né, os katanás dos samurais. Essa faca aqui, por que ela é desse jeito? Estreita. E o Japão consegue fazer uma lâmina bem afinada, bem fininha. E essa afinação, ele garante que ele deslize no pescado para você fazer o sashimi. Ele é tão delicado, né? O sashimi precisa ser uma lâmina com muita precisão, delicada, não pode ser lâmina robusta e com um fio de corte sensacional, que estamos falando novamente da afiação. Tradicionalmente, essa fatiadora, ela é a yanagi. Yanagi significa a folha do chorão, traduzindo aqui para o ocidente. Né? O chorão tem aquelas folhas compridas, estreitas e afinadas. E é isso que lembra, e é daí que vem o nome yanagi. Yanagiba é a lâmina que o pessoal do sushi usa para fazer o sushi, o sashimi. Outra faca que o pessoal, então, antes de fazer esses cortes, ele trabalha com uma deba, parece um cutelo. Esse é o cutelo japonês, chama-se deba. Essa é uma santoku também, faca multifuncional, que você faz tudo com ele na cozinha. A faca das facas japonesas é essa, é a usubabocho. Usuba vem da palavra usui, transparente, é uma faca para vegetais, por onde começa e deveria ser a primeira faca do cozinheiro. Por quê? É com ela que se pratica a técnica do katsuramuki. Vocês já viram alguém, principalmente o chefe do sushi, pegar o nabo e tirar aquela fita fininha, dominando a lâmina? Então ele tem que dominar a lâmina, perder o medo, porque é respeitar. Perder o medo não é de qualquer jeito, é respeitar e fazer aquelas tiras fininhas, dominando técnica de corte preciso, entendendo o que é a faca, entendendo o que é o fio de corte. Usuba, a mãe das facas japonesas. É hora de afiá-las. Kim tem uma coleção de pedras especiais com diferentes granulações para cada tipo de afiação.
Essas pedras são sintéticas e podem custar até R$3.000. Mas, quando é natural como essa, o preço passa dos R$10.000. Ele mostra como se afia cada modelo de faca japonesa usando vários tipos de pedras diferentes. É como um ritual de paciência e precisão. Existe uma técnica de colocar os dedos sobre a lâmina e esses dedos próximo do fio de corte, porque nós queremos buscar a afiação, e seguro ela com essa mão onde segura o cabo, não faço força. Você vai simplesmente colocar, fazer o ângulo é essa inclinação da geometria do fio de corte, e você vai, então, essa acompanhando, mas essa pressionando e levando sobre a pedra. E começamos pela pedra arato, que é a mais abrasiva, para buscar essa geometria. Você vai fazer assim. Se tiver uma balança, é uma dica, tá? Mais ou menos 2 kg de pressão. Treine 2 kg numa balança, tá? 2 kg de pressão e apenas 200 gramas, ou seja, bem leve para retornar. Tem gente que afia dessa forma, eu não recomendo. Por quê? Porque dessa forma onde você leva e traz sobre a pedra, você está realmente trabalhando o seu fio de corte para estar afiado. E aí, vá movimentando aos poucos até a ponta, tá vendo? Que a minha mão sempre está sobre a pedra e buscando o fio de corte. O momento de eu mudar para o outro lado é quando eu sinto a rebarba. O que é rebarba? O aço ele vai ser desbastado, então afiado, e quando atingir o ápice cortante, ele vai virar, é a rebarba. Quando tem rebarba, é o momento de parar e já pode virar para o outro lado, tá? E do outro lado, então, você traz da mesma forma, levantando um pouquinho aqui, fazendo o ângulo e esfregando sobre a pedra. Percebam que o meu dedo aqui sempre sobre, na direção da pedra, pressionando a lâmina. Para quê? Para você trabalhar a rebarba do outro lado. Feito isso, você vai verificar que a faca está afiada, mas não terminou. Eu comecei no arato e aí prossegue com as outras pedras até a pedra mais fina. E no Japão, tradicionalmente, existe a kataba. Kataba kata significa direção, ba é lâmina. Então é direção de apenas um lado e o outro lado não tem essa geometria cortante, apenas o encontro do fio de corte. E como que nós afiamos? Aqui vai uma verdadeira dica de afiação, uma aula para vocês. Então você vai posicionar a sua faca totalmente apoiada, sem levantar, sem fazer ângulo nenhum, e você vai esfregar, massagear delicadamente sobre essa pedra que não é abrasiva, que aí eu estou fazendo o quê? O encontro das bordas, definindo essa borda. Definiu essa borda, agora sim, você pega a pedra mais áspera, com a pedra mais áspera, que é arato. Então eu comecei com uma shage, conferindo a borda dela, eu vou fazer a afiação do meu kireha, apenas do meu kireha, e é toda essa face angulada, tá pessoal? Não é só a pontinha cortante ali. A faca kataba japonesa precisa dessa face ser afiada, porque é o ângulo do fio de corte preciso, né? Então como é que eu faço? Eu coloco a lâmina, pressiono, então o meu kireha fica apoiado sobre a pedra, e aí eu vou esfregando. E uma coisa curiosa, eu esfrego porque o nome dado a afiador no Japão, ou traduzindo afiador no Japão, é togishi. Afiador no Japão, nós falamos togishi, ou togisa. Togi significa esfregar na pedra. Então é isso aqui que a gente faz, vai esfregando todo o kireha, usando toda a pedra. Não use só um pedacinho, é toda a extensão da pedra, até que nós tivemos o lado uraoshi,
definido, então se eu encontrar a ápice cortante, ele vai fazer a rebarba. Feito a rebarba, está pronta a afiação. É só prosseguir com as pedras Nakato, que é a média, e a Shage, para fazer o polimento e o acabamento. Eu trabalho aqui, então, passando sobre a pedra para remover a rebarba. Volto aqui nessa pedra mais fina e eu tenho o kirerra que foi todo desbastado e vou levantar sutilmente uns 2 milímetros essa borda. E esses 2 milímetros eu vou passar para criar o koba. Ko significa menino, pequeno no Japão. Seria um microfio. E por que o microfio é feito nessa fase? Ele ajuda a remover a rebarba e, por ele ser extremamente afinado e cortante, você vai tirar essa pontinha fina que dá problemas, que pode quebrar, que pode dobrar e comprometer o corte da sua faca. Está dado aqui uma dica profissional do afiador Kim. Hora de mostrar se a afiação está no ponto certo. Kim corta alguns legumes, cortes precisos usados na decoração dos pratos da culinária japonesa. Trabalho árduo que só um bom chefe e uma excelente faca afiadíssima são capazes de realizar. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. Lembrando que você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida ou então no nosso canal do YouTube, @PodSP247. Até mais. Até mais.